Boa tarde. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Raul, presidente da subseção de Castanhal. Vamos falar sobre as medidas, colocar aqui no nosso tema, e reflexões sobre os impactos da crise em Castanhal e jurisdição. Prontinho. Lembrando que o nosso mês da advocacia, hoje a gente está tendo a live, agora estamos com 2 eventos paralelos. Às 16 horas começou o evento da Comissão de Direitos Humanos com o professor Breno Bahia, e às 16h30 começou o evento da Comissão de Mediação. E às 10 horas, logo terminando a nossa live, a gente tem o evento da Comissão dos Advogados Início de Carreira. O Dr. Raul já está entrando para a gente começar a nossa conversa, é o tempo que os demais entram. Olá, doutor Raul, boa tarde. Olá, doutora, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Dá uma boa tarde aqui para todos que já estão entrando. Doutor Luiz Araújo, doutora Letícia, Bruna, tudo bom, Bruna? Doutora Laura. Inverteu tua câmera. Inverteu? Inverteu. Inverteu de novo? Pronto, voltou. Eu não estou me vendo na câmera. Como é que faz para ver? Não estou acostumado com. Só estou vendo Não a senhora tá na. chovendo. Não. O que está aparecendo embaixo para ti? Tudo escuro. Jura? Eu Mas acho a que eu gente não está devo te ter. vendo. Tu estás fazendo como se fosse selfie? É, como se fosse selfie. Nossa, tu só estás Engraçado, me não é? vendo. A metade do É, celular para baixo está escuro. exatamente. Ai, meu Deus, doutora Laura, nos ajude. Eu não sei o que é isso. Aqui Nunca para mim aparece aconteceu. escuro. Aqui para mim parece escuro, mas no celular Não aqui consegues ver nem os comentários? só os comentários. Engraçado, e a tua imagem está saindo aqui. Estamos todos te vendo. Será que eu saio para entrar de novo? Pode ser, dá uma tentadinha. A gente está com tempo. Melhor, é agoniante ele ficar falando aqui no escuro. Isso nunca aconteceu nas nossas lives. É novidade, né, doutora Laura? Nós estamos vendo e ele que não está se vendo, que está escuro. Deixa ele sair e entrar de novo. Eu até mudei minha rede aqui, que a rede do 4G estava muito falha. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá legal a rede? Pronto, doutor Raul voltou aqui. Vou ver se agora ele consegue se ver. Não teve jeito, doutora. Aparece escuro, mas Nada, não tá tem escuro. problema. Mas não tem problema, eu não preciso me ver. Se eu Mas, estiver bem ó, enquadrado, está gravado e vai ficar gravado no IGTV. E aí tu te assistes depois. pode Porque deixar. assim, o vídeo vai ficar aparecendo a sua imagem, porque tá tudo normal, a gente tá te vendo normal. Mas tá tudo bem. Eu tô lhe vendo e tô. Tu estás no computador? Não, estás no celular. É celular. É, celular. Ok, a doutora Laura está dizendo, será que ele está no computador? Não, doutora Laura, ele está no celular. Não sabemos o que aconteceu, mas vamos lá. 17h05, eu estava falando aqui com o pessoal da nossa programação do mês da advocacia. Ontem nós tivemos um evento da Comissão do Direito dos Idosos com a doutora Letícia. Hoje, além da nossa live agora às 5 horas, nós estamos tendo 2 eventos paralelamente, 2 painéis. Painéis começou um às 16 horas e outro às 16h30, um sobre direitos humanos e o outro sobre a questão da mediação, das comissões respectivas de direitos humanos e da comissão de mediação. E às 18 horas a gente acaba a live e eu corro lá
para o evento da COJAD, dos advogados início de carreira, que vai ter um evento hoje e amanhã às 18 horas. Amanhã à tarde a gente tem evento da criança e adolescente com o doutor Ricardo. Quinta-feira a gente tem um evento muito legal à noite, que é sobre direito do trabalho. As inscrições devem estar abrindo logo mais. E na sexta-feira, novamente, um evento de direitos humanos no final do dia. E semana que vem tem mais evento e mais live. Essa semana é só a tua live que a gente vai fazer com o presidente das subseções. Mas semana que vem tem live todos os dias, cada um com uma subseção diferente nessa programação aí do mês da advocacia. Estamos meio que no meio do mês da advocacia, né? E continuamos aí parabenizando a nossa classe, prestigiando e felicitando, que é um mês que é oportuno que a gente registre. Eu aproveito já para avisar aqui quem está nos ouvindo que em setembro a gente vai começar os nossos cursos online, que são cursos de capacitação que vão durar 10 horas aula. Então, não vamos continuar com os painéis de 2 horas, com as lives, mas a gente vai ter aqueles cursos maiores, que a gente tinha muito presencialmente, até quando nós íamos para as subseções levar aqueles cursos, o professor ficava 2 dias, 3 dias dando curso com uma duração maior, a gente vai começar a ter esses cursos de capacitação. Para o mês de setembro, aguardem mais novidades vindo por aí. Mas vamos lá, doutor Raul, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nessa programação da ESA Pará. É muito importante a gente ouvir os representantes das subseções, ouvir como é que está a tua região em relação a essa crise toda que a gente está passando já faz aí 5 meses, né? Nós tivemos um momento pré-crise, durante a crise, pós-pandemia, mas a crise permanece. Doutor Cacau está entrando aí. Boa tarde, doutor Cacau, tudo bom? Doutor Cacau inaugurou a programação das lives aqui com a gente, né? Foi o primeiro a vir aqui conversar conosco. E aí a gente queria te ouvir nessa perspectiva. Como que a tua região enfrentou essa situação da crise, tanto no âmbito da saúde, Castanhal é mais próximo aqui de Belém, né? Mas todos os lugares sentiram, eu digo até mais próximo, porque deve ter chegado mais rápido a doença também, né? Mais próximo de aeroporto, mais próximo de região que tem muita movimentação e a doença também chega mais rápido. E aí eu queria que tu passasses primeiramente esse feedback para a gente de como é que se portou a região que tu coordenas, da tua subseção em relação à questão da pandemia, da questão da saúde, como que está hoje? Já melhorou, Luciana? Não melhorou? Ainda estamos assim? E passar também uma visão do aspecto econômico que perpassa pela advocacia. Porque, obviamente, a nossa classe sentiu muito nesse momento também, em que as pessoas, muitos nos procuraram por serviços, mas outros também não tinham como pagar, deixaram aquela atividade, aquela ação, aquela demanda de stand-by para esperar dias melhores, enfim. Faz um apanhado aí para a gente de como é que Castanhal se posicionou e está passando nesse momento tão difícil. Bom, doutora, primeiramente quem agradece a oportunidade, na verdade, somos nós, os presidentes que têm essa oportunidade de estar conversando e usando esse canal de comunicação, que também foi uma inovação que veio com a mazela da pandemia, né? A gente teve que se adaptar e muitos de nós e muitas profissões tiveram que se adaptar. Hoje eu vejo até comerciante sendo personal style ou televenda, sabe? A pessoa entra numa loja com celular, mostra os produtos e pergunta o que é que você quer e tal. E aí, isso tudo são estratégias adaptativas que o ser humano como um todo tem que passar para poder sobreviver em tempos de crise. E cada vez que aperta para um lado, a gente tem que se adaptar para ver se consegue sobreviver. A advocacia não é diferente, é a mesma coisa também. A senhora também sente. Em relação a como a gente aqui na nossa região se envolveu ou lidou com a crise, é muito parecido com o que aconteceu na região metropolitana de Belém e com os outros presidentes que me antecederam. Quando começou, ninguém sabia o que fazer, como fazer, onde fazer, o que fazer. Era um terror generalizado. Por exemplo, eu sou grupo de risco asmático, hipertenso e um pouco
fora do peso, e aí tenho 2 filhos para criar, uma mãe idosa, um pai idoso, e aí o que eu vou fazer? A opção foi isolamento mesmo. Antes de decretarem lockdown, eu já estava em lockdown. Então, eu tive essa oportunidade, né? Claro, deixando o pessoal aqui que trabalha com todos os cuidados, mas ainda assim era um pavor. E esse pavor entrou nos nossos corações e era de uma forma tamanha que nos travava. Nos travava, não sabia mais o que fazer. E aí, quando o pavor acaba dentro do nosso coração, que ele nos permite que a gente faça alguma coisa, a gente encontra fora o pavor das outras pessoas. E aí, parece que é um pavor segurando na mão do outro, o negócio vai aumentando. Então, a advocacia começou sentindo com o fechamento dos fóruns, né? O não atendimento, fechamento dos bancos, e os procedimentos não andavam, muitos advogados sobreviviam. Advogados que a gente chama que eram audiencistas, sobreviviam das audiências do dia a dia. Essas audiências não vieram mais a ocorrer, e aí eles começaram a passar dificuldade. No começo, a gente achava que tinha gordura suficiente para passar por isso, porque também a gente não sabia quanto tempo iria durar. Mas aí o tempo foi passando, e aí a gordura foi acabando, e aí o desespero também foi tomando conta, né? De toda forma, mesmo essas dificuldades ainda no início, a OAB não ficou inerte a tudo isso. À medida que as dificuldades vieram aparecendo, a OAB foi se movendo e se foi se mexendo para ver se a gente conseguia minimizar os problemas que esta pandemia trouxe para nós, né? Então, por exemplo, foi um momento de muita comunicação com gerentes de banco para ver como faríamos para fazer alvará. Foi um momento que eu, como presidente desta subseção, que a sede é em Castanhal, mas são 24 municípios que a nossa jurisdição tem, né? São 24 municípios que a gente é responsável. Então, os problemas iam aparecendo nos municípios. Advogados no total, advogados e advogadas? Aqui, doutora, registrado como advogados inscritos na subseção de Castanhal, nós temos 400, deixa eu ver se eu tenho o número exato, 473. Mas esse número registrado, ele não reflete o número de advogados instalados aqui. Eu não estou nem falando do número de advogados população flutuante, que vem, advoga e vai embora para outro canto. Eu digo advogados inscritos mesmo, porque muitos deles, como é próximo a Belém, muitos deles fazem inscrição através da seccional Belém. E aí recebem a carteira lá, advogam aqui, tem escritório aqui, endereço aqui, mas a inscrição está para lá. Então esse número 473 não fala a realidade, é um bocado mais. Eu chuto uns 700 advogados instalados aqui em Castanhal. A gente cresceu muito. Eu vou pedir um minutinho de licença, só para o senhor e para todo mundo, só para eu abrir uma porta aqui. Pode ficar à vontade. E já volto. Pode ficar à vontade. De volta. Doutora, bem-vinda de volta. Pois como eu estava dizendo, eu sou um presidente abençoado, porque a nossa subseção ela é composta de advogados que se engajam na causa OAB. Então, por exemplo, o meu trabalho individual é muito pouco. O trabalho mesmo, os louros e os grandes acontecimentos desta subseção são devidos ao empenho de jovens advogados e de advogados que querem o melhor para a gente, sabe? Para a população em geral e para a gente quanto advogado. Então, desde já, eu já deixo o meu muito obrigado a todos esses advogados, porque a OAB, todos os eventos da OAB e todos os acontecimentos feitos pela OAB, acredite, doutora, não foi só força minha. Na verdade, a minha força foi a menor. A minha força foi aquela de incentivo, de não deixar o freio de mão, de tirar alguns obstáculos para que essas grandes joias que nós temos escritos, esses advogados, joias que nós temos escritos nessa subseção, possam brilhar. E eles têm feito
o seu papel com grande maestria. E por isso eu já deixo o meu obrigado e grande abraço para todos os advogados que ajudam no sistema OAB. Olha aí, tem um Falo, monte de coraçãozinho. Então aí, né? Em eu falo dos sintonia com os advogados. demais, agradecendo e vem os coraçõezinhos. Não esqueçam de mandar os corações, pessoal. Mas isso aí é questão de justiça. É questão de justiça. Por exemplo, houve o fechamento da Justiça Federal, Fórum e bancos. A minha presidente da Comissão de Direito Previdenciário quase não passava 20 minutos sem receber uma ligação minha e sem estar agindo para ver como a gente poderia fazer para procedimentalizar os recebimentos de RPV, por exemplo. A população, com essa pandemia, ficou sem conseguir receber RPV. E não digo nem só os advogados, eu digo a população em geral mesmo. Porque a advocacia, a OAB defende a advocacia, mas também defende a cidadania. E o exercício da democracia, os direitos humanos e a boa aplicação dessas leis, né? Então, o cidadão comum não podia entrar no banco. Como é que ele ia receber o alvará dele ou o RPV dele? Então, teria que ser através de advogado. Mas o advogado também não podia entrar no banco. E aí vai ligação com o gerente, vai tentando uma articulação por aqui, uma articulação por ali. Ligamos para Belém várias vezes, para a sessão Belém várias vezes, junto com o presidente Alberto e com o tesoureiro, nosso tesoureiro André Serrão, a gente conseguiu formular o formulário para que houvesse preenchimento dos dados para que houvesse o recebimento de RPV através de conta do advogado habilitado. E essas estratégias adaptativas, no começo, elas estavam sendo travadas, porque era novo para a gente, era novo para o servidor do banco, era novo para todo mundo. Então, todo mundo trabalhava com uma certa desconfiança e não tinha a fluidez que a gente queria. E aí foram aparecendo obstáculos e a gente trabalhando para tirar esses obstáculos. E isso tudo, doutora, acredite, a maioria dos advogados e a maioria da população que vê a OAB não tem conhecimento. Não tem conhecimento porque o conhecimento que as pessoas têm no geral do que a OAB fez são as coisas que deram certo, quando a gente mostra o resultado positivo. Aí ele sabe que a OAB fez. E a gente põe para todos a conhecimento, né? Ó, a OAB conseguiu. Mas enquanto a OAB não conseguiu resolver o problema, a gente está lá, tentando resolver o problema. Então a gente passa 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses tentando resolver o problema, ainda tem advogado que fala, ó, a OAB não faz nada por nós. Ele não sabe o tempo que eu estou sem comer, a fome que eu perdi, o aborrecimento que eu passei, não eu especificamente, mas o sistema OAB como um todo, né? E aí é porque a gente não... se trabalhou, né, doutor Raul, nesse momento de isolamento, quanto que a OAB trabalhou para conseguir tudo que foi conseguido, para a gente chegar hoje, tá, com os processos voltando, os órgãos funcionando, várias garantias que foram pleiteadas e lutadas. Então, parece que a OAB ficou parada. Pelo contrário, a gente fez várias lives até para ficar lembrando isso para a classe. Porque o que não se fez foi parar. Mesmo a gente preocupado, com o pavor que tu mencionaste, com medo de pegar doença, de morrer, com familiares doentes, e a gente continuava trabalhando incessantemente. E esse trabalho, ele chegou a ser, por conta da conjuntura em geral, era um trabalho que não dava descanso mesmo, quer ver? Eu não vim para o escritório trabalhar por conta do lockdown ou então por conta de não querer me contaminar, de ficar em casa mesmo no isolamento social. Enquanto eu estava lá em casa, eu pensava, puxa, eu não tenho muita coisa para fazer agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler um livro. Quando eu pegava o livro para ler, na primeira página eu recebia um telefone. Doutor, eu estou tentando receber um RPV aqui, e eu já mandei e não consigo, o que a gente faz? Espera aqui, amigo, espera só um minutinho que eu vou ligar para o banco. Minha gerente, o que está acontecendo? O advogado está aí tentando, fazendo todos os procedimentos. Mas, doutor, está faltando um documento tal. Amigo, fica um pouquinho aí que eu vou imprimir o documento tal. Se você quiser passar aqui na portaria do meu prédio, é só passar, pegar o documento e levar. Se não, se você tiver um computador, eu vou mandar para o seu computador e você imprime e leva. Então, por muitas vezes, eu, enquanto presidente da instituição, fui advogado particular deles que estavam precisando de uma ajuda, porque ninguém mais sabia como fazer. Todo o procedimento comum foi mudado. E aí, eu como estava em contato direto com os gerentes, eu conseguia
mitigar algumas situações e resolver. Então, não foram poucas as intervenções. Para a senhora ter ideia, naquela manhã que eu queria ler um livro, eu não consegui ler 2 páginas, porque cada parágrafo que eu lia, eu recebia um telefonema de um advogado diferente. E, doutora, tenha certeza, eu nunca recebi uma ligação de um advogado pedindo ajuda que eu não tenha o ajudado. A OAB nunca virou as costas para esses problemas. Problema de nenhum advogado e nem da cidadania. É o que a gente tenta fazer. Agora, por exemplo, na época do lockdown, que tudo ficou parado, e eu fiquei pensando aqui em casa, como nós vamos fazer? Meu Deus, eu ainda tenho uma gordurinha, mas tem advogado que vive do dia a dia, né? Que, por exemplo, é aquele advogado que cobra os seus honorários para fazer uma contestação para amanhã, por exemplo. Amanhã vai ter uma audiência e aí o cliente contrata o advogado para que o advogado faça a contestação. Então, o advogado vai ganhar o dinheiro no momento que ele entrega a contestação e faz efetivamente a audiência. Não teve audiência. Esses advogados que eram, excetuando os contratados que recebiam por mês, toda a advocacia passou dificuldade. Aqui, na nossa região, nós chegamos a entregar cesta básica, deixa eu ver o número exato. Nós entregamos mais de 40 cestas básicas em advogados e para advogados com situação de risco. E eu vou lhe dizer como começou essa entrega. Um advogado mandou a documentação, depois de a gente ter articulado como receber os RPVs e os alvarás, ficou estabelecido que o advogado que quisesse receber escanearia os alvarás, assinaria digitalmente, mandasse para a OAB. A OAB entrava em contato com o banco e o banco realizaria o depósito na conta do advogado. Nesse sistema todo criado, um advogado em específico ligou para a OAB e perguntou por que o dinheiro ainda não caiu na minha conta. E a OAB lá respondeu, olha, doutor, nós também não sabemos, porque a nossa função aqui enquanto OAB é efetivamente fazer a ponte entre o seu alvará assinado e a Caixa. Então, por exemplo, a Caixa ou o Banco do Brasil é que efetivamente fará o depósito na sua conta. E aí, enquanto o advogado estava esperando essa resposta, eles conversando, o advogado revelou para ela, poxa, esse dinheiro seria muito importante que caísse logo esse alvará, porque eu estou precisando de dinheiro para pagar minhas contas, fralda dos meus bebês, ou o alimento e tudo mais. A senhora acredita que quando eles desligaram o telefonema lá em Belém, a doutora Claudinha ligou para mim de Belém aqui. Doutor Raul, tem um advogado na sua subseção que me contou a situação dele. O que a gente pode fazer? Falou, doutora Claudinha, a senhora não precisa fazer mais nada. Deixe comigo que eu vou entrar em contato com o advogado. Nesse momento, a OAB entra em contato com o advogado, traz o advogado para dentro da sede e oferece para ele ajuda. Você quer cesta básica? O que você precisa? Cesta básica, por exemplo. Então está aqui a sua cesta básica, a gente vai lhe ajudar. E isso, doutora, antes mesmo da entrega de cesta básica ser um programa da CAAPA. Isso foi feito pela subseção, porque a gente tem sensibilidade e viu a dificuldade real daquele advogado, e a gente, com a sensibilidade que Deus nos deu, a gente vai e tenta resolver o problema. Depois disso, eu recebi a notícia que a CAAPA estava distribuindo cesta. E depois desse início de distribuição de cesta, a gente pediu mais 40 cestas básicas para fazer essa distribuição. Na verdade, foram 42 cestas básicas. Nós distribuímos também aqui, para tentar minimizar a transmissão, aqueles objetos de higiene, como álcool gel, máscaras e luvas. Foram mais de 150 kits desses produtos para a gente poder se proteger do coronavírus. E enquanto que a gente não podia mais se encontrar para fazer os nossos eventos tradicionais, a gente criava mecanismos para poder não deixar o ser humano em apuros. Como, por exemplo, eu estou falando, agora há pouco eu falei da senhora dos advogados que já eram advogados, e agora eu vou entrar no assunto dos
bacharéis que passaram na prova da OAB e precisavam das suas carteiras para serem advogados. E eles todos aflitos, a família toda ansiosa para ver a sua carteirinha, a carteirinha do seu parente, do seu filho, do seu neto. E aí a pandemia não permitia essas reuniões para essa entrega de carteira. A gente também não mediu esforços, pedimos ajuda para o doutor Alberto Doutor Alberto fizemos... acabou de entrar aí. Boa tarde, doutor Alberto. Ah, doutor Alberto, é minha chama. Ele que faz arder o fogo da cidadania no nosso coração aqui para poder começar a continuar o trabalho belíssimo que ele faz em Belém. Então, junto com o doutor Alberto, a gente começou a fazer entregas virtuais também de carteirinha. E muitos desses recém-advogados se sentiam lisonjeados, porque apesar de ser virtual o evento, mas tínhamos a presença e a presença mais pessoal, era mais próxima do nosso presidente do Estado, do presidente da OAB Pará, do Estado. E a gente conversava poucos minutos antes de fazer, e a gente se conhecia e trocávamos energia para o advogado que entra saber que tem na OAB uma casa onde ele pode ser amparado, é uma casa de ajuda à advocacia, é uma casa de combate à tirania e de exaltação à cidadania. E deixamos o advogado bem à vontade para que o novo advogado, para que ele venha e faça parte da OAB, porque a força dele também é importante para nós. Então, os movimentos, os nossos trabalhos nunca pararam. Eu não passei um dia sequer, e talvez quem seja testemunha do que eu lhe fale seja uma advogada em especial, a minha esposa, que é advogada, e ela foi testemunha que este advogado aqui não passou um dia sequer, desde março até hoje, que eu não tenha recebido e resolvido algum problema da advocacia e da cidadania. Não tem. Eles podem a oposição pode me acusar de qualquer coisa, menos de omissão. Porque eu prometi para o meu velho pai que se um dia eu tiver que ter pecado, se eu tiver que ter pecado, não, os pecados que eu terei e que eu tenho, eles são frutos de ação. Eles jamais serão frutos de omissão. E a OAB Castanhal jamais ficou omissa diante de qualquer situação que tenha sido apresentada para ela. Então, é uma espécie de desabafo, doutora, porque a advocacia, os próximos percebem essa luta. Mas os que estão um pouco afastados, aqueles advogados que são peticionadores de WhatsApp, peticionadores de Facebook, eles não sabem o que estão acontecendo e propagam, sabe, discussões inócuas, quando na verdade a gente deveria estar focado na solução do problema do humano advogado. E é isso que nós temos feito aqui em Castanhal. A gente não para, doutora, acredite. É todo dia, todo dia. A minha vice-presidente, a gente tem quase um relacionamento de marido e mulher, para a senhora entender como é. Ela é casada, eu também sou casado, mas na hora que a gente está lá dentro da subseção, ela trata comigo com uma clareza e uma veracidade tão grande que a gente acaba falando, meu Deus do céu, a gente está parecendo marido e mulher brigando aqui, rapaz. Vamos dividir os nossos afazeres, e eu vou lhe confessar que ela ficou com a maior parte, e ela tem se dado muito bem, assim como o meu secretário, o doutor Helder Ximenes, que ele também é incansável, incansável. Não tem nada que a gente chegue com ele. É possível, né, doutor Raul? Porque tu tens uma equipe legal, uma boa equipe, porque sozinho tu já reconheceste, é impossível a gente fazer isso, né? Então, realmente, parabéns para toda a sua equipe, parabéns para a subseção de Castanhal por todo esse trabalho que está nos contando, que é muito importante esse abraço ao colega, esse estender as mãos aos colegas, né? E ajudar realmente quando é necessário. E aqueles que não conhecem esse trabalho, que nos ouçam, procurem a OAB, porque é um braço, é uma mão que vai estar sempre estendida à advocacia. No caso, a OAB de Castanhal, a advocacia de Castanhal, sem sombra de dúvida alguma.
Então, a advocacia, no momento que fechou, doutor Raul, os fóruns, só tínhamos realmente o peticionamento eletrônico. Como é o peticionamento eletrônico? Como funciona o processo eletrônico Castanhal? 100% já é eletrônico, ainda tem, como aqui em Belém, né, uma quantidade de físicos, é a maioria, a minoria? Como funciona isso em Castanhal? Não, é bem parecido com Belém. Inclusive, o slogan de um projeto novo que a OAB havia lançado sobre a digitalização dos processos físicos, também a OAB Castanhal fez parte dessa união de força com eles, porque nós também temos processos físicos ainda, que muitos físicos ainda, tem várias que não são totalmente digitalizadas, a maioria delas não são. Mas também, e concomitantemente a esses processos físicos, também tem, na mesma vara, andamento de processos eletrônicos. Então, às vezes, os funcionários, os servidores ficam até sobrecarregados de trabalho, porque tem que cuidar, alimentar os processos de PJE e também tem que lidar com os processos físicos, né? Nós também aderimos a essa campanha de digitalização dos processos físicos. Por enquanto, como isso nasceu na pandemia, e como eu lhe disse, a maioria de nós aqui, pelo menos da minha diretoria, somos grupo de risco, e muitos de nós não pegou ainda o coronavírus, então nós ainda também não nos dispusemos a ir lá e solucionar o problema da digitalização. Até então, nós só estamos fazendo pedidos para que os processos que estão com eles lá sejam digitalizados, entendeu? Mesmo porque criou-se, no meio de tudo isso, uma espécie de quarentena. Se o advogado pega um processo físico, o processo não volta para o andamento processual normal dele. Fica em quarentena, para depois voltar para o andamento processual dele. Então, os processos eletrônicos já não estão... O que é para ser feito internamente é feito, mas o que merece uma atenção fora do judiciário é travado. Como, por exemplo, entramos com um pedido de reintegração de posse. O pedido foi até apreciado pelo juiz, de forma até célere. E o juiz acatou e determinou que houvesse a reintegração da posse. Porém, o oficial de justiça não pode cumprir, por conta da pandemia. Então, assim, fica o feito sobrestado até que o funcionamento do fórum volte ao normal para que as atitudes externas sejam cumpridas. E isso também faz, de certa forma, travar o final do processo, né? De certa forma, impacta no bolso do advogado também, né? E aí a gente vai... O judiciário já abriu as portas, o judiciário estadual, aí em Castanhal, já abriu. Abriu de forma parcial. Abriu de forma parcial, eles têm um programa de retorno, né? E me parece que eles estão em 50%, vai aumentar para 70%, para só depois ter a sua totalidade aberta. Eu estou falando do fórum, né? Isso, na Justiça Federal, na Justiça Federal, ainda não. Mas ele segue as mesmas diretrizes que a Justiça Federal determina em próprio Belém, em Belém. O que eu tenho visto que aconteceu... As subseções que a gente conversou na semana passada e na semana retrasada, elas ainda não estavam com os fóruns abertos. Só iam abrir a partir de ontem, salvo engano, dia 17, né? Mas Castanhal acho que seguiu o cronograma de Belém. Já está há algum tempo aberto, né, ao público. Por ser região metropolitana, muito do que Belém sente, Castanhal também sente. É muito parecido. Não é? Levantando aqui que tu até conseguiste internar paciente e conseguir UTI. Em UTI, Teve paciente, teve gente que veio pedindo pra gente e ligou para doutor, pelo amor de Deus, tem o advogado falando, eu tô com um parente aqui, eu tô precisando de leito, me ajude, e a gente começa a articular com todo mundo. Mas isso sempre foi bandeira da nossa OAB, né? Ajudar a todos. Inclusive, teve uma época, há pouco tempo atrás, antes da pandemia, que por muito pouco a Justiça Federal saiu de Castanhal. Por muito pouco. Queriam tirar a Justiça Federal de Castanhal provisoriamente, levar para Belém, por conta de uma inapropriação do próprio prédio, que o prédio estava meio inapropriado. E aí
muita articulação, a OAB Belém sempre nos dando apoio. Fomos até pedir apoio de deputados. Foi para o Congresso Nacional lá, pedindo para um deputado tentar intervir por lá, por Brasília e tudo mais. Vários deputados se envolveram com isso. E aí foi um movimento muito grande, acabou que nós conseguimos deixar a Justiça Federal em Castanhal. O dono do prédio, onde ela estava instalada, se comprometeu a construir um prédio nos moldes dela, no molde que a Justiça Federal quisesse, e para que ela não saísse de Castanhal, e aí com muita negociação, tudo foi bem aceito, ele construiu o prédio, eles já estão instalados num prédio novo, e na hora que a gente ia usufruir do prédio novo, chega a pandemia. Poxa, Bem o prédio isso está aí. esperando lá o funcionamento, Tá, e a tá. utilização. E eu aí até aproveitar esse momento de live para dar para falar sobre um assunto também sobre prerrogativas e as dificuldades que nós estamos passando sobre essa pandemia. Além das dificuldades de andamento processual e as dificuldades de recebimentos de alvarás e RPVs nos bancos, também ainda enfrentamos algumas dificuldades, como, por exemplo, o ferir de nossas prerrogativas nas casas penais. Eu ainda ouço aqui muita reclamação de advogados, dizendo que estão com as suas prerrogativas sendo feridas nas casas penais, porque exigem uma espécie de agendamento, e esse agendamento vai de contra o direito que o advogado tem de entrar em qualquer recinto público, a qualquer momento, a qualquer hora, tendo um servidor lá dentro, o advogado pode entrar e conversar com o seu cliente. Porém, a maioria das reclamações se dão porque não houve ainda um desfecho positivo. Porém, como eu havia falado anteriormente, não é porque o desfecho positivo ainda não chegou que a OAB se mantém inerte a isso. Contra esses desmandos que acontecem, contra esse próprio tipo de agendamento, a OAB Belém já entrou com 2 mandados, eu até notei, ela entrou na ação civil pública no Ministério Público Federal, como litisconsorte, entrou com 2 mandados de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, ação para o CNJ, PCA, fez tudo que poderia, até federalizou o problema para que a OAB Federal viesse a tomar algumas atitudes contra esses ataques a nossas prerrogativas. Quando a OAB Federal iria tomar as providências, chegou a pandemia. Então, todo mundo, com a pandemia, todo mundo deixou de fazer o ordinário e começou a fazer o extraordinário, que era cuidar de vidas. Então, por exemplo, o esforço que eu teria que eu estaria engajando para poder montar um auditório, que foi uma promessa de campanha até do Alberto, e a gente já tinha levantado os valores para montar um auditório aqui no prédio, já tínhamos conversado com o arquiteto, estávamos esperando o projeto, e o valor já estava pré-determinado, a gente ia prestes a começar a construir, chegou a pandemia. Em vez da gente querer fazer esses monumentos que deixaria a placa, o nosso nome, por muitos anos lá, nós optamos, não, deixa outro, se nós não viermos mais, se nós não fizermos mais parte do sistema OAB, deixa que outro fique com a sua placa. Nós agora vamos cuidar de vidas humanas, vidas dos advogados, vida do cidadão que está precisando do nosso apoio. Então, a gente está empenhado em ajudar o ser humano advogado e o ser humano cidadão comum. E isso muitos que estão separados da gente não conseguem perceber. E aí as críticas vêm, e quando elas vêm cheias de ódio, Chateiam, e a gente não né? sabe. A gente que está trabalhando Chateia. tanto, mas faz parte. Nunca vamos agregar a todos, mas a gente está aqui, inclusive, essa oportunidade de a gente mostrar. Mandar um abraço para o doutor Jader Kawaj, que está aqui também nos assistindo. Doutor Marcelo Medânia, que também vai ser um dos convidados. Doutor Fernando, lá de Breves, também vai ser um dos convidados aqui conosco. Doutora Maura estava por aqui. Vários presidentes de subseção aqui prestigiando, doutor Raul. Só estrela de primeira grandeza. É verdade.
Doutor Raul, e quanto à procura do serviço pela advocacia na tua subseção? Tu achaste que houve alguma mudança, que houve uma procura maior agora por uma advocacia preventiva pelo meio empresarial, que estava com muitas dificuldades para saber o que fazer com seus empregados, com seus tributos, com seus contratos? Deu para sentires isso na procura pelo serviço da advocacia? Ou já retornou, realmente já procuram quando tem uma demanda, de forma a remediar mesmo e não mais a prevenir? O que é que tu sentiste isso aí na subseção de Castanhal, nessa região? Não, o movimento ele não mudou muito. O movimento é assim, as empresas que já internalizaram a importância da advocacia preventiva já tinham sua banca de advocacia, né? E aqueles que ainda não internalizaram essa importância começaram a pedir, a contratar à medida que os problemas iam aparecendo. Como o governo federal também deu alguns incentivos e muitos contadores estavam atentos, talvez a procura, na verdade, por esses advogados, apesar de tudo estar fechado, deve não ter sido muito grande por conta de o governo dava um incentivo pagando o salário do funcionário, era só se inscrever e tudo mais. Os que não demitiam, o governo dava a possibilidade de suspender contrato de trabalho. E os contadores todos sabendo dessas modificações, que os contadores daqui também são muito antenados, né? O contador dessas empresas já estavam pré-articulando tudo isso aí. Então, a procura do empresariado para a advocacia não teve uma alteração significativa. Mas como eu te falei, como tudo estava fechado, ainda que nos procurássemos, não agora a classe empresária, mas o cidadão comum que queria pleitear o seu direito, ainda que ele nos procurasse, a papelada toda ia ficar em stand-by até que tudo voltasse para poder continuar andando. Mesmo porque o protocolo feito agora, o processo não poderia sair, não seria intimação, não teria data de audiência, porque até então eles não sabiam como fazer a audiência, não teria como fazer, e o sistema virtual ainda não estava bem implementado, aí começou um projeto piloto com o Google Meet, até deu certo, fiz algumas audiências aqui em Castanhal, através do Google Meet, né, o juizado especial e tudo mais. Muitos advogados aprovaram. Foi um alento para a gente que estava totalmente travado, né? E aí foi melhorando, foi melhorando. A OAB também atenta a essas dificuldades. Por exemplo, nós sabemos que não é toda a população advocatícia que tem um escritório físico. E mais, nós sabemos que não é toda a advocacia, a população advocatícia que tem uma estrutura como uma internet estável, um computador com câmera e tudo mais, né? Então, a realização dessas audiências foi muito facilitada por conta do celular, que alguns tinham celular que conseguiam fazer isso através do celular, como eu estou conversando aqui contigo agora. Não precisamos de um supercomputador para estarmos fazendo isso aqui, né? Mas ainda assim, pensando naqueles que não têm, a OAB disponibilizou na sede de Castanhal computador com internet com velocidade razoável e câmera para que o advogado que queira fazer audiência e não tenha condição, pode se dirigir à sede, agende, diga o dia, o horário da sua audiência, que nós temos toda uma equipe preparada para que ele faça a sua audiência e a advocacia dele não fique para trás. Então nós estamos pensando no bem-estar. Maravilhoso. As sessões que eu já conversei antes, eles me contaram também que fizeram, que foi encaminhada a câmera, computador, né, caixinha de som, porque é uma realidade. Nós temos muitos colegas que não têm o seu escritório, que não têm a tecnologia, e nesse momento, creio eu que é um momento que vai perdurar ainda um pouquinho, e que mesmo que depois voltem as audiências presenciais, pode ser uma possibilidade que as audiências virtuais continuem em algumas situações, e a OAB vai continuar prestando esse serviço para a nossa classe. Então, é mais um serviço aí que a OAB está prestando à classe, aos colegas profissionais que não vão ficar desamparados nesse momento tão difícil e vão poder continuar trabalhando, né, doutor Raul?
Exatamente. E os problemas pontuais, eles vêm aparecendo, sabe? Cada passo que tu dá, tu te depara com algum problema que tem que ser resolvido, senão o próximo passo não pode ser dado. E isso aí é uma constante. E a gente acha que já resolveu um certo problema, por exemplo, o levantamento de alvarás. A gente acha que já resolveu, daqui a 2 dias já não está mais funcionando. Nós temos que agir de novo. E aí, daqui a 2 dias, já não está mais funcionando aquela segunda solução. Nós temos que agir de novo. E é diuturnamente pensando e trabalhando para ver se a gente consegue acertar. Para a senhora ter ideia, olha esse problema inusitado que aconteceu comigo. Por um acaso, no meio da pandemia, eu tinha 2 processos trabalhistas. E esses 2 processos trabalhistas, o advogado da outra parte, reclamada, realizou o pagamento de R$ 1.000 para cada cliente meu. Então, quando eu imprimi o alvará, a OAB fez o canal de comunicação para receber o alvará. Eu mando o alvará para a OAB manda para a Caixa me paga. Então, eu imprimi os 2 alvarás de R$ 1.000 cada um. Assinei os alvarás, fiz 2 e-mails, um para o João e outro para a Maria. E mandei para a OAB. A OAB me deu feedback dizendo, recebi os seus 2 e-mails, doutor, e está com a documentação correta. Nós vamos enviar para a Caixa. Enviar os documentos para a Caixa. Com 3 dias, tinha R$ 1.000 na minha conta. Sendo que eram 2 alvarás de R$ 1.000. Com 3 dias, tinha R$ 1.000 na minha conta. Qual foi o R$ 1.000 que caiu na minha conta? Do João ou da Maria? Eu ligo para a OAB. OAB, pelo amor de Deus, me ajuda. Qual foi do dinheiro que caiu desses alvarás que caiu na minha conta? A OAB falou, doutor, nós não temos acesso. Quem faz esse pagamento é o banco. Mas não se preocupe não, nós vamos ligar para o banco. A OAB liga para o banco. Banco, o doutor falou lá que só caiu R$ 1.000, ele quer pagar o cliente. Tem um cliente que não recebeu e um que o dinheiro está com ele. Qual cliente ele tem que pagar? Qual foi o alvará que você pagou? O banco responde. Sigilo bancário, doutora. Eu não vou poder falar para a senhora. Eu só posso falar para o advogado. Mas o advogado não pode nem vir aqui, porque vocês não deixam que ele entre na agência. E olhe o transtorno que aconteceu. Qual foi a solução do meu problema, na minha sorte? É que o João e Maria eram casados. Então, R$ 1.000 eu dei para os 2 e falei, olha, tem outro R$ 1.000 aí que não caiu. Quando cair, eu dou de novo. Mas eu não sei de quem é esse que eu estou pagando para você. Como vocês são casados, se entendam aí. E aí deu tudo certo. Mas a partir daí, desse momento, eu comecei a ver a preocupação de mandar muitos alvarás ao mesmo tempo para a Caixa fazer o pagamento na minha conta. Então, eu preferia fazer assim, eu mando um alvará agora, caiu na minha conta, eu mando o outro. Caiu na minha conta, eu mando o outro, que aí eu vou saber qual é o dinheiro. Teve advogado aqui que veio comigo desesperado, porque os clientes já estavam chamando ele de bandido, porque ele recebeu 3 RPVs na conta dele e caiu 3 valores na conta dele e ele não estava com comprovante dos depósitos, então ele não sabia de quem era o dinheiro de quem. Um era 20, um era 30 e outro era 10. Ele podia pagar errado. E aí o fórum fechado, e ele não podia ir lá ver as contas dentro do processo. O fórum, não, a Justiça Federal fechada, não dava para ele ver as contas lá dentro do processo. E esse tipo de problema vai acontecendo. E são problemas do dia a dia, e são problemas tão pequenos que fazem uma repercussão tão grande que quem está de fora não entende. Fala, mas não é muito simples, porque ele já não me pagou. E aí acaba que a advocacia, como está o para-choque entre a justiça e o cidadão, acaba que tudo que acontece de errado no movimento judiciário é o advogado que ouve, né? É a ponta que ouve, é o advogado para-choque disso tudo. E aí a gente, inclusive eu falo para os advogados, amigos, se vocês quiserem, mande esses clientes que estão reclamando lá para a OAB, para conversar com a gente, que a gente explica a situação. E aí, a gente também tem feito esse trabalho profilático de os clientes insatisfeitos estão indo para a OAB, a gente está consultando o processo e fala, não, o seu processo está normal, o seu processo está andando normal, o seu advogado está agindo com diligência, o problema é que o sistema está travado. E aí, você não pode penalizar o seu advogado por isso. Inclusive, cidadão, ele é a pessoa mais interessada que seu processo acabe, porque ele vai receber
nesse caso, ele vai receber os honorários dele também finais, né? E aí o cidadão sai com uma palavra de conforto e deixa a situação cliente-advogado estabilizada. A gente tem feito até serviço de psicólogo aqui. Por muitas Tudo, vezes né? a gente... por muitas Atinente à vezes a nossa gente... profissão, né, doutor Raul? Com tudo que a gente está É, passando, igual a todas as outras pessoas, nós também temos que ter equilíbrio e tranquilizar os nossos clientes, tranquilizar os nossos funcionários, tranquilizar as pessoas exatamente. ao redor. Doutor Raul, passou rápido, faltam 10 minutos para terminar a live. E aí eu Oh, queria que tu passasse uma mensagem para a gente aí, uma mensagem de otimismo, a tua é, percepção, o que é que teve de coisas ruins, mas que também tiveram de coisas boas nesse momento de pandemia, que nós ainda estamos passando, mas que com certeza já melhorou um bocadinho, já está melhor do que já. estávamos em abril, não é verdade? Já conseguimos ver mais pessoas, já conseguimos sair um pouquinho mais de casa, com uma certa sensação de maior segurança, mesmo de máscara, mesmo com álcool, mesmo retornando para casa e deixando o sapato do lado de fora e tomando banho, enfim. Mas já tem muitas coisas que são possíveis fazer hoje que não eram possíveis fazer em março, em abril, né? E aí eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente de otimismo. Sabe, doutora. É, é, eu costumo dizer, e agora mais do que nunca, que o que nos falta, na verdade, são palavras de amor. É o amor no coração, é a humanidade. Todo esse cenário que aconteceu nos fez ter uma percepção, um olhar para dentro, um olhar diferente sobre as coisas, um olhar mudou valores. Coisas que tinham importância, percebemos agora que nunca foram importantes. E o que tem verdadeira importância para todos nós é a vida, é o ser humano, é a humanidade, é uma pessoa. Uma pessoa é importante. Então, o que representa uma pessoa importante? Seja aquela pessoa que vem cabisbaixa na sua frente e você dá uma palavra de amor e passa a mão na costa e diz: calma, a gente vai conseguir passar por isso. Isso transforma uma vida. Seja aquele filho que você percebeu que passou tão pouco tempo com ele e que ele era pequenininho antes da pandemia e agora que começou a pandemia, a senhora viu que ele cresceu. Meu Deus, olha o que esse menino está fazendo. E olha a importância que tem do tempo que eu vou gastar com ele, sabe? É aquele tempo que a gente tem para gastar com um telefonema de amor e de carinho para um amigo que isso não é incomum eu fazer. Eu ligo, me dá um abraço. Ou eu tô te ligando para dizer que eu tô pensando em você. E vem cá, me dá um abraço. Essa é a importância do abraço. A gente tem que aprender com toda essa desgraça que tem acontecido, que o que tem verdadeiramente valor é o ser humano, é um coração. E a gente não pode ficar desassociado a um ser maior do que nós, que é Deus, que Ele está por nós. Então, tudo aquilo que nós estamos passando, doutora, acredite, Deus permite porque há uma lição a ser tomada com isso. E a verdadeira demonstração de força, caráter, honestidade, hombridade é como a gente reage diante dessas mazelas. É aí que a gente sabe quem é o ser humano bom. E é isso que tem que ser valorizado. Não é o ser humano com dinheiro, é o ser humano bom. Ele merece muito, ele merece um abraço, ele merece a importância, ele merece o nosso tempo, ele merece o nosso carinho, a nossa palavra, a nossa atenção. Então, o que eu quero que todos saibam e que todos passem a praticar é o amor ao próximo. Não tem como a gente errar. Se a gente fizer isso, até a nossa sensibilidade para o que é material fica mais aflorada. Deus permite que a gente tenha essa percepção e a gente consiga até desviar de possíveis provações que a gente deveria passar. Ele consegue fazer com que a gente até desvie disso, nos ensinando. Se ele mostrar que a gente tem só que mostrar essa empatia ao ser humano. E ainda lhe digo mais, fora a questão da pandemia, doutora, se todos os servidores do Poder Judiciário, agora eu vou falar como advogado, que eu tive contato,
e que foram excelentes profissionais, eles tinham uma característica em comum, doutora. Não era nem a intelectualidade, era a humanidade. Os melhores juristas que eu conheci eram humanos. Talvez não fossem nem os melhores preparados tecnicamente, mas eram humanos. Então, é isso, doutora. A palavra que eu digo é vamos nos humanizar. A gente não pode esquecer da técnica, mas a gente também não pode esquecer de nos humanizar. É essa palavra que eu tenho para lidar. Doutor Raul, que é aquele nosso cliente, que o nosso colega de profissão, que os operadores do direito que estão ali no judiciário, nos ajudando a movimentar o nosso processo, enfim, são todos seres como nós, têm problemas, têm dificuldades, e que a gente precisa olhar para essas pessoas da forma como a gente também quer que nos compreendamos, né? É o que você falou da empatia, o que você falou do amor ao próximo, e que essa pandemia que trouxe tanta tristeza, tanta desgraça, possa ter servido para as pessoas olharem um pouquinho mais para dentro e trabalharem e viverem de uma forma mais humana e mais solidária. Que pelo menos isso tenha ficado de bom para a sociedade, para todas as pessoas e para a nossa classe da advocacia, que aqui a gente está fazendo esse corte epistemológico para falar em razão do mês da advocacia. Muito obrigada, doutor Raul. Parabéns pelo seu trabalho, fantástico. E fora a forma, o entusiasmo que tu nos contas, tudo que tu fizeste, mostra realmente que você tem amor e brilho no seu olhar pela sua profissão, pela sua atuação à frente da seccional da UAB de Castanhal. E com certeza essa motivação faz toda a diferença para tu conquistares esse lindo trabalho que tu contaste aí pra gente com tanto carinho. Eu que agradeço. E mais uma vez, o trabalho nunca foi só meu. O trabalho foi desses advogados aguerridos que estão abraçando a causa. E isso tudo, doutor, a gente não pode deixar de, de citar. Isso tudo vem de cima para baixo. É o presidente Alberto que tem essa pegada humana. É o presidente Alberto que tem esse amor à advocacia. É o presidente Alberto que nos incentiva e nos faz brilhar. Ele é um grande ilustrador das nossas joias. E aí, vendo isso, ele me incentiva a ser também um ilustrador de todas as joias que aparecerem perto de mim. Então, hoje, se o ser humano normal pensa em brilhar, o nosso pensamento é fazer brilhar. E isso que tem que ser uma prática diária. Perfeito. Parabéns, Alberto. Ele está aqui nos ouvindo. É isso mesmo, uma pessoa humana. É minha chama. Que dá o exemplo para todos nós que estamos juntos com eles aí nesse sistema OAB. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu. Vamos agora partir lá para o YouTube da ESA, que nós vamos ter o curso da COJAD. Vamos sair dessa sala e vamos para o YouTube agora. Um grande abraço. Muito obrigada, doutor Raul. Um grande abraço. Um abraço para todo mundo. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.